dando início a mais um programa Lu Rodrigues e hoje com um quadro mais do que especial, Casamento Inteligente com a Mirela Vaz. Muito bem-vinda, Mirela. É um prazer imenso ter você aqui novamente no programa. A Mi já esteve aqui como convidada e agora com esse quadro maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Obrigada pelo carinho, obrigada também pelo convite. É um prazer imenso estar aqui no teu programa. E agora fazendo sucesso com esse quadro maravilhoso. Mirela, fala pra gente um pouquinho por que o nome Casamento Inteligente. Faz uma apresentação pra gente aí, porque agora você vai estar todos os meses aqui com a gente, né? Vou estar uma vez ao mês aqui com vocês, uma vez por mês, falando desse conteúdo que é super importante, que é o casamento, que tem a ver com família, que tem a ver com união, que tem a ver com a base da sociedade. Bom, eu sou terapeuta familiar, pós-graduada em terapia de casais. Eu tenho como formação, né, especialidade a educação, sempre trabalhei com a educação. E também tenho outras formações como programação neurolinguística, mestrado em neurociências, estudei muito análise comportamental. E eu trouxe todos esses conhecimentos para convergir e montar esse método Casamento Inteligente. Quando eu pensei, na verdade assim, Lu, eu pensei em casamento porque várias pessoas me diziam, você dá bons conselhos sobre isso, você vive um casamento inteligente, não diziam essa palavra inteligente, né, mas com sabedoria. E aí eu comecei a associar. Como eu fiz sempre palestras sobre cérebro, eu trabalhei 12 anos numa escola. E eu sempre fiz palestras sobre neurociências, sobre cérebro e sobre relacionamento. Então eu associei relacionamento e cérebro, casamento e inteligência. E nessa mesma escola que eu dava palestras, eu atendi alunos com dificuldade de aprendizagem. E o que eu percebia nesses alunos, né? Que as dificuldades não eram de aprendizagem, eram dificuldades que tinham raiz lá na infância. Que tinham raízes lá... Com os pais, né, Mi? Exatamente. Em casa, na verdade, a convivência, né? No relacionamento com os pais. E aí eu pensei... Eu já tinha um clube de mães em Florianópolis. E aí eu disse, não, eu não vou mais trabalhar com os filhos. Agora eu vou trabalhar com os pais desses filhos. E aí foi onde nasceu todo esse programa, né? E esse desejo de fazer o quadro. Eu estou muito feliz de fazer contigo, Lu. É a segunda vez que eu venho aqui, né? Sim. E a primeira foi com o Empreenda a Vida, com o quadro Empreenda a Vida. Da Tati, maravilhosa. E a Eli, a gente já deu uma introdução sobre casamento e eu percebi o quanto é um valor teu também. Sim. O quanto tu valorizas. Então, quando foi pensado esse quadro, né, trazer para cá, eu estou muito à vontade, muito feliz de estar dividindo esse espaço contigo. Fico bem feliz porque é um assunto que agrega, todos os dias nós estamos vivendo, né? Seja não só para as pessoas que já estão casadas, mas as pessoas que ainda estão num relacionamento de namoro, outras que ainda não têm um relacionamento de namoro, né? Que estão solteiros. E é algo que é uma preparação. Inclusive você tem um projeto, um método que você já atua, né, Mirela? Sim, eu tenho um método. Na verdade, são duas frentes esse método. A primeira é mentoria de casamento. A mentoria, eu dou essas ferramentas para o casal conseguir conduzir o seu relacionamento, porque até tu tinhas falado, só voltando ali, né, Lu, no porquê inteligente. Porque o que é a inteligência de uma pessoa? Como é que sabe se é inteligente, se não é? Primeiro, ela pensa rapidamente. Segundo, ela usa o seu processamento interno, as suas informações, pensa rapidamente. E terceiro, ela se adapta às situações. E ser inteligente é isso, mover todas essas três coisinhas. E para um relacionamento a gente precisa isso, mediante situações ou quando você vai agir, se segurar, lidar com as suas emoções, também se adaptar aos momentos, à pessoa, é tudo isso, por isso que precisa dessa inteligência. Isso já não só depois que você está no casamento, né, Mirela? Eu casei recentemente. Pois é verdade. E o que eu percebo é que você tem que começar a ter estratégias saudáveis, bons hábitos, desde o namoro. Porque muitas vezes a gente entra num relacionamento que o namoro já é conturbado e a gente se casa para tentar, depois casar vai melhorar, é assim porque é namoro. E não, a coisa já tem que começar certo lá no pré, né?
Por isso que existe o namoro, né, Mirella? Exatamente, o namoro a pessoa tem que passar pelo seu crivo, né? Tem que selecionar bem e já fazer esses acordos, como tu falaste, pensar que não é que vai melhorar com o tempo, Sim. Muito pelo contrário, você vai se adaptar com o tempo, né? Mirella, até inclusive eu costumo dizer o seguinte, eu adoro esse bate-papo, porque por muito tempo eu não tinha clareza do que eu queria no relacionamento. Eu ficava naquela, porque você conhecia uma pessoa, você que pessoa é legal, só que eu não tinha clareza exatamente do que eu queria no relacionamento. E eu cheguei a fazer uma listinha depois que eu comecei a buscar a inteligência emocional, me conhecer melhor, o que eu fiz? O que eu quero para um relacionamento? E eu comecei a colocar ali, eu quero uma pessoa que seja assim, eu quero uma pessoa que seja assado. Quando eu comecei a conhecer as pessoas para me relacionar, era fácil para identificar. Porque quando eu via que, não, isso aqui não está fechando com o que eu estou buscando, com caráter, pessoas que têm empatia, um romântico, por exemplo, né? Eu fui meio exigente na minha lista e deu certo. Deu certo. Mas eu consegui identificar, porque daí eu não perdia tempo com as pessoas que não estavam dentro daquilo que eu estava buscando, ou seja, dentro do meu propósito, né? Mas para isso eu tive que fazer um autoconhecimento, me preparar para também ser uma pessoa que esteja à altura para receber uma pessoa bacana nesse nível que eu tinha feito a lista também. Exatamente, não adianta a gente exigir, né, e a gente não ser também a pessoa que o outro está buscando, né? É aquela pegada de que você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Exatamente, né, qualquer um. Porque assim, parente a gente não pode escolher, né, Lu? Não, parente Agora não. Relacionamento pode, né? Mas, ô Lu, ali o método, né, ele tem duas frentes, eu acabei não falando dele, né? A primeira dela como eu falei, a mentoria, que são 3 encontros, onde o primeiro eu faço a anamnese familiar, o genograma, entender se a pessoa está repetindo padrões, Sim. ou se é uma dificuldade só dela de relacionamento. O segundo eu dou ferramentas para ela poder conduzir o dia a dia do casamento. E o terceiro eu faço um acompanhamento para ver o que foi utilizado, que deu certo, que não deu. E o outro, Lu, que nasceu agora, dia 12 de novembro, que foi o curso Casamento Inteligente. Sim. Eu lancei agora, dia 12, justamente para comemorar o meu aniversário de casamento. Então eu suei para fazer todas as aulas, são 30 aulas, 5 módulos. Aí eu falo tudo sobre o amor, o primeiro módulo, né? O segundo, tudo sobre eu, para ter um autoconhecimento, porque você não consegue viver uma relação saudável sem um autoconhecimento. Foi isso que eu fiz. Exatamente, eu fui buscar o autoconhecimento primeiro, para me entender as minhas dores, porque assim, quando você vai passando de relacionamentos, você vai criando bagagens, né? Exato. E para você entrar num relacionamento novo, você precisa curar as feridas, sarar aquelas coisas, tirar aquela bagagem, né? Dos relacionamentos anteriores, para você entrar com uma nova consciência para um novo relacionamento. Senão vira aquele ciclo, né, Mirella? Exato, só vai trocando de nome. Se você não se trabalhar, só vai trocando de nome. Só vai trocando de nome, endereço, mas ali a coisa vai acontecendo, né? Por mais que no começo seja diferente, depois Sim. vai repetindo padrões. Isso. E aí tem esse primeiro, que é o autoconhecimento, o segundo, depois é você conhecer o outro. Porque você não consegue amar alguém se você não conhece aquela pessoa. Sim, aí eu entro a questão dos perfis comportamentais, para entender qual que é o perfil, como é que o outro lida com a vida em si. Porque se a gente não entender, vai ter conflitos. Eu quero que o outro seja comunicativo, mas ele é mais tímido. E eu quero forçar o encaixe e não vai. Então tem que entender o perfil do outro. Fazer a leitura, né? Cada pessoa tem a sua leitura do amor, né? Exatamente. Da sua entrega, a forma como gosta de ser amado. Exato. Né? Então isso é bem... Você traz todos esses contextos dentro do... Trago. Bacana. Trago, é muito legal. E aí depois vem o nós. Então eu, tu e o nós. Aí eu falo sobre dependência emocional, fases do casamento, crises, brigas, filhos, dinheiro, tudo que envolve o casamento. E por último eu falo de assuntos que não são tão bons, mas que são necessários, como traição, como divórcio, o que é bom, recasamento. São assuntos que acontecem Sim. algumas vezes e que a gente Sim. tem que falar, né, Lu? Então, é esse o curso, eu estou apaixonada por ele, acho que dá para ver. Sim. Por essas 30 aulas feitas com muito carinho e ele está, inclusive, disponível lá no meu Instagram. Que legal. Ô, Mirella, e a gente entra nesse contexto do casamento
E muitas pessoas às vezes falam assim, mas o relacionamento ele só é bom no início, isso é coisa de começo. Como que você trata essa mulher, esse homem que chega com essa mentalidade que o casamento uma hora vai cair na rotina mesmo? Como que é a abordagem que você traz para essa mulher? Essa é a percepção da sociedade. Sim. Que o casamento ele começa no ponto alto e vai, eu chamo de como é que eu chamo nos atendimentos? A curva do encantamento. Sim. A gente se encanta com a pessoa e daí o dia a dia vai reduzindo, Sim. né? O que eu penso, Lu, de verdade essa paixão passa, essa Uhum. coisa inicial. É comprovado cientificamente que a paixão ela é um processo químico. Você Sim. vê a pessoa, altera a sua química, né? Serotonina, endorfina, dopamina, a gente tem, as substâncias vão aparecendo, não é aparecendo a palavra certa, nós vamos ter reações, inclusive químicas, quando a gente vê Sim. essa pessoa, quando a gente está apaixonada. E a paixão, ela dura ali até uns 2 anos, de 1 a 2 anos, passa. Aí ela pode se transformar em amor ou não. E existem as fases que perpassam um casamento. Sim. Como, por exemplo, são 5 fases que perpassam. Porque eu acho importante tocar nesse assunto, já que tu falaste dessa questão das mudanças, porque, por exemplo, hoje aqui em Florianópolis está chovendo. Se você não leva o guarda-chuva, você vai estar desprevenido. Sim. Agora, se você leva o guarda-chuva, você já sabe, né, que vai ser mais fácil para você. Ou sai antes de casa, você se prepara para o que tem lá fora ou pelo que está por vir. E o Sim. casamento é assim. Se você entende as fases, você se prepara para o que está por vir, né? Sim. Então tem essa questão da paixão, daí entra para a fase da adaptação. A adaptação, na verdade, é a primeira fase, onde passou a paixão, dura em torno de 3 anos. E você vai se adaptando ao outro, vai fazendo algumas concessões, vai fazendo algumas imposições, vai construindo bases como respeito, como intimidade, como organização financeira, como cortar o cordão umbilical da família de origem. Isso é muito legal. Interessantíssimo, e nós vamos deixar para o próximo bloco. Antes eu quero mandar aqui um beijo ali para o pessoal do Facebook que está nos acompanhando. Opa. A Janine Constante está nos acompanhando, está ali nos assistindo. Dione Santos também. Entre outras pessoas que já estão aqui, vocês podem comentar, podem enviar perguntas, que no decorrer desse programa eu vou tentando ler aqui e a gente vai interagindo com vocês também. E esse assunto do cordão umbilical nós vamos voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Voltamos já já. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Oca,
o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos com esse quadro maravilhoso, falar de casamento, de relacionamentos, de família, é tudo de bom, né, Mirella? É. Até porque quando a nossa base ela não está saudável, nada vai bem, né? Muitas vezes você está numa profissão maravilhosa, está ali no auge da sua carreira, só que o seu relacionamento lá na sua casa não está legal. E isso, querendo ou não, atrapalha todas as outras áreas da nossa vida, na verdade. Com certeza. Porque essa questão do relacionamento tem muito a ver com a insatisfação, né? Quando nós estamos, muitas vezes, insatisfeitas num relacionamento, não é só com o relacionamento que nós estamos insatisfeitas. É com outras áreas da vida da gente também. Muitas vezes a gente, não estou satisfeita com o meu parceiro. Como eu já ouvi em vários atendimentos, várias mentorias. Aí eu faço a pergunta, mas você está satisfeita no seu lado profissional? Você está satisfeita com o seu corpo? Você está satisfeita com a sua vida? Com a história que você construiu? E na verdade a insatisfação está em vários aspectos da vida, não só o relacionamento. Mas, Lu, o que tu falaste ali é quando vai bem no relacionamento, todas as outras áreas também são influenciadas. Sim. Você fica mais inteira. E o que a gente estava falando no bloco anterior, né, Lu, a questão da família de origem, que tu falaste agora de novo, né? Dá muito embasamento. Agora, se você tem um padrão de uma história difícil, que muitas são de relacionamento de mãe e pai, porque não é fácil esse relacionamento, né? É maravilhoso, só que às vezes não. Você tem que construir a sua história e se trabalhar bastante para poder não sabotar um relacionamento que tem tudo para dar certo. Sim. Né? Nós estávamos falando anteriormente sobre as fases e a adaptação. Tem isso. Você se adaptar, que tem a ver com a insatisfação também. Você trabalhar a sua satisfação, não só com aquela pessoa, mas a sua satisfação com a vida para o relacionamento ir bem. Então ali a adaptação, os 3 anos, depois vem uma outra fase, que é a fase da consolidação, que é dos 3 até os 10 anos de casamento, mais ou menos. Sim. Que é uma fase assim, já criou as bases, já, né, adaptou, espera-se que tenha adaptado um ao outro, porque muitos casamentos acabam ali quando não se adaptam, especialmente casais novos, que ainda não têm a maturidade de entender que casamento é feito por fases. E acontece várias coisas, né? Hoje tá bem, amanhã já dá alguma coisa. Se não saber lidar com os problemas do dia a dia também, né, Mirella? Aí com certeza não vai fluir, né? Não, casamento é lidar com o inesperado, né? E aí nessa consolidação é algo bem bom para o casal, desde que não caia na zona de conforto. Dos 3 aos 10 anos, como já se adaptou, pode-se pensar que o outro está garantido. Já conquistei, então o outro está garantido para mim. E é aí que mora o perigo. Porque muitos preferem dormir do que ter relação sexual. O outro está ali, me esperando, tá para mim. Prefere trabalhar do que investir no relacionamento. Prefere sair com as amigas, com os amigos, do que estar com a esposa, com o esposo. Então, essa relação, ela vai enfraquecendo. Sim. E para você retomar ela, é trabalhoso. Então, por isso que casamento é trabalhar todo dia nele, é como uma empresa. Todo dia. Tem que trabalhar todo dia para receber fim do mês. Sabe que, na verdade, eu estava esses dias conversando até com meu esposo sobre isso.
E às vezes a gente se casa, vai entrando naquela questão assim, já casei mesmo, tá tudo bem, estamos todos os dias juntos, mas estamos todos os dias juntos entre aspas, né? Você tem seus compromissos, o teu esposo tem os dele. Acaba que é duas pessoas que estão dividindo a mesma casa, né? Perde-se aquela essência de sentar, tomar um café. Eu falo que a mesa, ela une muito a família, né? Verdade. Ela une as famílias. Então, é algo que a gente tem que ter tempo de qualidade. Às vezes, os dois trabalham em casa, muitas vezes, nem em home, alguma coisa assim, empresas. E acaba que tá distante, porque não tira tempo de qualidade, né? Eu comentei isso com uma mentorada minha esses dias, falei para ela que ela estava na loucuragem lá de montar o negócio dela. Eu falei, olha, a partir de até que horas você tá? Tô trabalhando até meia-noite, não. Até que horas que a tua loja vai funcionar? De tal hora até tal hora. Então a partir desse horário, não é mais a empresária, é a esposa, é a mãe, é a mulher. Então, porque senão, se você não se desligar, você fica no automático, né? Exatamente isso. Lu sabe que eu te acompanho no Instagram. E aí eu vi uma foto tua com teu marido, vocês dois à mesa, e falaste da questão do tempo de qualidade. Sim. E eu achei bonita essa tua percepção, porque muitas vezes nós não nos atemos a isso, ao tempo 100% com o outro, sem dividir com Instagram, sem dividir com outras, com, que eu quero dizer, com redes sociais, sem dividir com filhos, sem dividir de frente para o outro. Sim. Então, esse tempo de qualidade, achei bacana ter eles colocado isso. Precisa. E, na verdade, a gente, como eu tenho filho, né? A gente tem um adolescente em casa, então a gente tem o nosso tempo com ele e tem o nosso tempo nosso. Hoje nós vamos sair nós dois. Uma vez por semana, a gente tira um tempinho para ir, nem que for tomar um café, ou para ir jantar, ou para ir a algum lugar, para ser o nosso tempo de qualidade. Porque ali você vai conversar, vai mudar o ar, vai mudar o ambiente, não vai ter filho vindo perguntar nada, conversar, então é o teu tempo. Porque quando a gente namorava, a gente fazia isso, né? Então depois que casa, se perde muito essa essência. Então é isso que às vezes a gente vai deixando, não, essa semana eu não vou não, semana que vem eu não vou não. E não vou sair, não vou preparar uma mesa diferente. Então, isso é legal, é você entrar num relacionamento com essa consciência. Concordo. Né? De ter, assim, claro que você tem aquele dia que você está no desgaste, mas assim, eu acho que não custa um dia ou outro você deixar um bilhetinho, mandar uma mensagem, preparar uma mesa. Tudo isso é tempo de qualidade, né, Mirella? Exatamente, é sobre se doar também, sobre né? Se doar. E isso aí que tu estás falando, Lu, tudo é importante nessa fase da consolidação. Para sair dessa zona de conforto e fazer algo a mais no relacionamento. Mas aí essa fase dura ali uns 10 anos, depois vem a fase da transformação. Vamos imaginar que o casal tenha, em média, casado entre 25, 30 anos. Vamos imaginar que é a média das pessoas que se casam, até 35. Aí vem a transformação depois de 10 anos de casado, que vai até os 20. O que significa essa transformação? Significa a transformação individual. Por exemplo, nós mulheres entramos na meia-idade enquanto estamos no casamento. E eles também chegam lá na meia-idade, ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo da diferença que você tem em relação ao seu companheiro. Mas você passa por transformações, você pode se questionar. Sim. Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu estou no meu trabalho certo? Será que eu descobri a minha missão profissional? Será que... E aí você vai se questionando. Transformações. E como saber que eu casei com a pessoa certa? Como sabê-lo? Aí é uma grande pergunta. Eu penso o seguinte, eu penso que você, às vezes a gente quer, né? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu não casei? Mas assim, os caminhos te levaram a ela. Os relacionamentos anteriores te levaram a essa pessoa. Só que muitas pessoas casam com a pessoa certa e fazem as coisas erradas com essa pessoa. É verdade. Então, a ideia é fazer as coisas certas com a pessoa que chegou no seu caminho. Que você tem, eu penso que tudo tem uma conexão. Sim. A gente tem alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender. Sempre. E sabe que eu penso também, Mirella, é tão legal esse bate-papo. Por exemplo, às vezes a gente questiona, mas não dei certo no relacionamento anterior, no casamento anterior.
Deu certo sim, foi uma experiência que você teve, te ensinou algo que você amadureceu para o próximo relacionamento. Mas eu acredito que o que faz um relacionamento dar certo é os dois estarem no mesmo propósito. Exatamente. Ter clareza do que querem. Concordo. Porque muitas vezes você já começa um relacionamento e você quer casar, a pessoa só quer namorar. Já começou errado. Aí a gente fica naquela luta constante. Não, mas com o tempo a pessoa vai mudar de ideia, com o tempo eu vou convencer ela. E quando você tem clareza, você nem perde tempo para convencer. Você não, essa pessoa não é para mim. Exato. Porque quando você encontra a pessoa que eu acredito que seja certa para você, é aquela que está alinhada aos mesmos pensamentos, princípios, propósitos e buscando a mesma coisa que você. Aquela pessoa talvez era a certa, ela só não está no mesmo momento, porque às vezes eu estou no momento para me casar e a pessoa está no momento da solitude, né? De querer conhecer pessoas, enfim. Então eu acho que é bem complexa essa questão, né? É complexo. Sabe que eu conheci o meu marido, eu estava namorando, agora eu vou puxar um negócio que não estava no que eu ia falar, né? Mas só para não perder, mas rapidamente entrando na minha história, eu namorei um rapaz por 6 anos. Só que quando fizemos 1 ano de namoro, a gente terminou e eu conheci o meu marido. E aí eu voltei para esse meu ex, a nossa história não estava acabada, eu fiquei mais 5 anos. Terminamos um relacionamento, eu fiquei 1 ano sozinha. E Lu, eu fiz uma coisa muito parecida contigo, para ver como a gente tem sintonia. Eu fiz uma listinha também da pessoa que eu gostaria, que para mim é importante que fossem qualidades, que para mim seriam importantes, valores, exato. E aí eu fiquei 1 ano sozinha mentalizando, eis que eu reencontrei o meu marido. Como tu falaste, numa fase diferente, ele não estava preparado, eu não estava preparada. Naquele momento. Era a pessoa certa, mas não neste momento. Certo. Acontece muito isso. Acontece. E às vezes eu vejo, né, me deparo com pessoas que falam assim, mas a pessoa é tão gente boa, mas tão querido, mas eu quero casar, a pessoa não quer casar. É que naquele momento ela não está na vibe, na vibração para o casamento. Perfeito. Exato. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa incrível, só que ela não está pronta para aquele momento. Você já passou essa fase. Será que você tem que parar para esperar a fase da pessoa? Eu acredito que não. E sobre isso a gente vai falar no próximo bloco. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha.
Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Vamos lá. Estamos de volta com esse quadro maravilhoso, hoje aqui com a Mirella Vaz. Antes de retomar esse assunto, esse bate-papo, eu quero agradecer aqui os nossos parceiros da Elegância Design e Iluminação. Eles que trabalham ali com lustres maravilhosos, trabalham ali com fabricação própria, iluminação, tudo que você deseja para sua casa na área de iluminação, você encontra na Elegância Design e Iluminação. Tá passando aí algumas imagens. Gente, se você deseja ter as peças ali da Elegância Design e Iluminação, é só entrar em contato com eles, eles enviam para todo o Brasil. Vamos voltar agora aqui com a Mirella, com esse bate-papo maravilhoso, e nós estamos falando das fases do casamento, né, Mi? Exato, então vamos retomar ali. Adaptação, a primeira fase, até os 3 anos de casamento, de idade, não, de casamento, né, passou a paixão, transformou, depois do encaixe, da adaptação, vem a consolidação, como eu falei, para não cair na zona de conforto, para depois, então, vir a transformação, onde os dois se transformam e, se forem maduros, aprenderão a entender, a lidar mais com as diferenças, já que é o que se espera de quando a pessoa chega na meia-idade, é que tenha mais maturidade para lidar com o outro, para lidar com as diferenças. Se não desenvolveu essa maturidade de achar que você tem que se impor para o outro se adequar, se não atingir essa maturidade, vai ter dificuldade com qualquer relacionamento. Depois dessa fase vem a estabilização. Então, transformou, adaptou, consolidou, transformou e agora estabilizou, que vai dos 20 aos 30 anos mais ou menos de casamento. Espera-se nessa fase que os filhos já estejam adultos. Então, a ideia é que, se tiveram filhos, né? Estou acompanhando aqui as fases do casamento versus filhos. Sim. Se tiveram filhos, os filhos costumam sair de casa, espera-se que tenham saído, né? Com essa idade ali, passou a adolescência, então veio para a fase adulta, espera-se, aí vem a questão do ninho vazio para o casal. E o que acontece? Toda aquela função que tinha de filhos, de rotina, de levar na escola, de trazer, de levar nas festinhas e voltar, agora voltou, toda aquela função que os dois se voltavam, acabou. Agora voltou um para o outro, como era lá no início do casamento, a vivência. Aí tem uns que alimentam as convergências e vivem bem nessa fase com os filhos, só os dois, e outros alimentam as divergências. Sabe aquele casal que vive sempre entrando em choque diariamente em casa? E depois dessa fase vem o envelhecer juntos, que é dos 30 anos de casados para frente. Se sobreviveu até aqui. Sobreviveu ali e vai até o fim. Se sobreviveu até aqui, aí vai. E essa fase do envelhecer juntos é algo que você falou lá no início, né, da questão dos valores que você tem. Se você casou com alguém que você gosta de conversar, provavelmente é o que sobrou aqui. A conversa. Se você gosta de conversar com a pessoa que você se casou, nesse momento do envelhecer juntos, não só nesse momento, toda a trajetória, mas aqui que não tem tantas funções, não tem tanto trabalho, você vai desfrutar mais da companhia do outro. É gostoso investir nessa conversa. Ô Mirella, e essa questão do envelhecimento, conforme a gente vai, os nossos filhos vai crescendo, vai deixando um pouco, né, aquela correria que eu tinha antes com meu filho bebê, hoje eu já não tenho tanto, já vai mudando, né, as obrigações. Sim. A programação de uma velhice juntos. Quando nossos filhos saírem de casa, vamos viajar mais, porque, né, vamos fazer tal coisa a mais. Se programar, funciona? Funciona.
Se programar é, na verdade, ter os objetivos em comum. Sim. Que é, na verdade, uma das coisas importantes para o casamento. É como um barco, os dois vão remando. Para não deixar se perder também, né? Daí eu acredito que a síndrome do ninho vazio talvez não tenha tanto peso, né? Agora casei o meu filho, ou ele foi morar sozinho. Então agora, esse ano, já vamos começar a propor os nossos projetos em dia, né? Vamos já viajar. Então acho que isso aí suavizaria mais essa síndrome do ninho, né? Totalmente, lidar com a síndrome de outras formas. Sim. E sim, quando o casal ele tem, por exemplo, né, você se casa, é importante ter metas juntos. Sim. 5, 10, 15, 20 anos. E essa questão das viagens, até tem pessoas que depois vão fazer um curso de graduação que passou toda aquela função, aí se sente vontade de ser atuante. Mas nessa fase, por exemplo, do envelhecer juntos, espera-se que estejam aposentados, pode-se ter netos ou não. Então, né, entra com a questão das atividades. Tem toda uma outra nuance que é muito gostosa. Então, todas as fases são maravilhosas. Né? Vivendo o processo. Mas, para chegar nesse processo do envelhecimento, tem uma questão muito interessante que é quando o casal tem problemas e a gente tem mania, eu digo nós, né, seres humanos, tem mania de dizer assim, é uma fase, vai passar. Essa fase nós devemos deixar passar mesmo, ela passa, ou deve-se ter alguma forma de agir nesse momento da fase ruins que vem nas nossas vidas como casais? Costumo dizer que a fase sozinha não passa. Fase sozinha não passa. Então a gente tem que agir. Quando tu falaste de fase ou crise, né? O que é o casamento? Ele é feito de montanhas e vales, dias bons, dias ruins, momentos bons, momentos ruins, fases boas, fases ruins. Só que quando o casamento está muito no vale, sem subir, está muito ali, e por mais de 6 meses, é como um processo de depressão. Mais de 6 meses triste, acendeu uma luzinha. O casamento também, mais de 6 meses que está ruim, que não consegue mais se adaptar, má comunicação, brigas, desentendimento, não, assim, sem vontade de ficarem juntos, aí é uma crise instalada. E a primeira coisa para sair de uma crise é identificá-la. Nós estamos em crise. Por quê? O que a gente está vendo? Eu penso que nós estamos em crise, e você? Qual que é a sua percepção? Porque nós mulheres às vezes percebemos muito mais uma crise do que os homens. Sim. Porque nós somos muita emoção. E se nós não percebermos no ambiente, na troca, a gente acaba detectando uma crise muito antes do homem. Porque na verdade eu costumo dizer que a mulher ela é totalmente a emoção dentro da casa e o homem é totalmente a razão. Podemos considerar, por exemplo, a questão dos nossos filhos quando ficam doentes. Quem percebe primeiro é a mãe. Quando tem algo não dando certo dentro de casa, quem percebe primeiro é a mulher, porque o homem ele está na razão do foco de trazer o dinheiro para dentro de casa, não que a mulher também não trabalhe, mas com os dois casais, com os dois trabalhando, se a mulher fica desempregada, por exemplo, por mais que ela tenha as preocupações dela, o homem vai se preocupar bem mais se ele perder o emprego dele. Exato. Então o homem ele é totalmente a razão, o homem ele é criado, né? Com essa base, você é o homem da casa, com esse peso já, eu costumo dizer isso pro meu filho, o homem ele já vem com essa bagagem lá da infância, a menina é a princesinha, né, que hoje em dia a gente trabalha, tem a nossa independência, mas o homem ele tem esse peso já desde cedo, você é o homem da casa, e muitos antes diziam, o homem não chora, então o homem provavelmente ele não vai perceber de imediato uma crise no relacionamento, né? Não vai, ele tem mais dificuldade, a mulher já percebe, ela percebe até um dia que um exemplo, né? Se um homem chega triste em casa e ele disser que tá tudo bem, a mulher, não, mas eu sei que não tá tudo bem, eu percebo. Chega a ser a chata às vezes. Sim. Não, porque tem alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Agora, quando nós chegamos tristes em casa e eles perguntam se tá tudo bem, a gente diz que tá morreu. Tudo bem. Tá tudo bem. Morreu. Então, a mulher, ela detecta muito facilmente. E aí eu vejo, a primeira coisa é detectar e conversar, ver a percepção do outro e buscar uma ajuda profissional, né? De familiares, tá? Com amigos, mas buscar uma ajuda neutra. Eu vejo que é o melhor caminho, sabe? Para tentar
Eu penso que primeiro com a mulher, Sim. sempre, para trabalhar a percepção dela, que é o que eu faço. Eu trabalho com mulheres, porque nós somos espelhos umas das Sim. outras. E então eu trabalho primeiro a mulher e depois trabalhar o casal. Geralmente funciona mais do que os dois já levarem as diferenças na frente de um terapeuta. Sabe que eu entendo, né, assim, eu acredito que a minha visão, né, posso estar errado, você pode me corrigir, por favor, que a mulher, ela tem, eu considero a mulher o pescoço da relação, né, e o pescoço, ela direciona o homem, no caso, direciona a cabeça, que o homem ele é a cabeça dentro de casa, não diminuindo as mulheres, longe disso. Mas olha o poder que nós temos, nós somos o pescoço, é o nosso pescoço que faz com que a cabeça gire de um lado para o outro. E muitas vezes você vai chegar mais amor, a gente está com esse problema assim, e ele vai dizer, não, tá tudo bem, tá tudo certo, porque o foco dele tá na profissão, tá no trabalho, tá em trazer dinheiro, tá nessa... Então, a mulher, eu acredito que ela deve ir, sim, primeiro buscar mais conhecimento, desenvolvimento. O que eu posso mudar dentro do meu lar para trazer mais harmonia? E com isso, trazer a consciência do marido, né? Perfeito, é isso mesmo. E quando ela não consegue fazer isso por si só e com ele, a busca de um profissional precisa. É como se... Um exemplo, como se os dois estivessem num labirinto, de olhos fechados, vedados. Então, o terapeuta, o que ele vai fazer? Segue para a direita, agora vai para a esquerda, vai para frente. Fica mais fácil de você achar uma saída. Eu vejo ali que eu participo do teu grupo ali no WhatsApp. Isso. E eu vejo que você coloca ali alguns desafios. Coisas com que as mulheres possam estar praticando, porque muitas vezes as mulheres, elas perdem também, mas ele não faz isso para mim. Só que existe muito aquela coisa de você ir fazer. Automaticamente você fazendo, uma hora a pessoa vai, nossa, fulana tá tão assim, ela deixou um bilhetinho para mim, ela fez né? Vai vir a recíproca. Então, essas ações que a gente vai tomando no dia a dia acaba trazendo uma harmonia para dentro de casa, né? Então, achei bem interessante a forma com que você conduz ali o grupo, as orientações. O grupo tá gostoso, né? As aulas que disponibilizam ali, o grupo, né? Qualquer pessoa pode entrar e tá sendo bem bacana. Já disponibilizei aulas sobre dinheiro, sobre traição, desafios de casais, como tu falaste ali, né, Lu? Muitas vezes a gente precisa fazer pequenas coisas como... Eu coloquei ali, dar um abraço demorado de manhã, coisas que a gente esquece na correria. Verdade. Dar um beijo, ter um relacionamento sexual até. Às vezes a gente esquece dessa questão do toque físico, que se não tiver o toque físico, não tem casamento. Se torna aquela obrigação, né? E nós vamos voltar mais nesse assunto. Nós já estamos, tá voando o tempo, viu? Nossa, nós já estamos indo para o intervalo comercial e voltamos já já. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue.
Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos e quero aqui agradecer a Juliana Gomes Schutz, ela que é responsável aí pelos meus calçados. Lembrando que ela tem mais de 600 modelos no catálogo. Gente, hoje eu estou aqui, ó, o Carlinhos vai mostrar esse salto lindo, verde bandeira, em comemoração aí, né, a Copa. Então hoje eu tô aqui toda caracterizada e claro que a Juliana Gomes está aqui compondo o meu look com esse lindo sapato maravilhoso. Um beijo aí para Juliana Gomes Schutz. E voltando aqui com a Mirella, com esse bate-papo que passa voando, né, Mirella? E eu já quero aqui já entrar num assunto bem bacana, que eu acredito que é a dúvida de muitas mulheres e de homens também. Normalmente, quando dá aquela esfriada no relacionamento, vem aquela coisa, ai, separo, não separo, tento reconquistar. Como que faz essa questão da reconquista de um relacionamento que muitas vezes já está numa fase muito difícil? Primeiro é que assim, se tem que reconquistar é porque você deixou cair num lugar que não tá bom, né? Sim. E você vai ter que reconquistar a pessoa e é uma conquista diária. A ideia é que seja uma conquista diária. Agora, quando vocês dois já vão desconectando do distanciamento físico, vem o distanciamento emocional, trazer de volta, reconquistar a pessoa é um movimento maior do que a conquista. Do que a conquista, isso. E a reconquista é você voltar a fazer as coisas que você fazia quando conquistou. E entender que o seu lugar é esse, você conquistou aquela pessoa. Certamente você não foi a única opção, que você foi a escolhida. Então você está nesse lugar de escolhida. Então trazer de volta, você trazer o outro para olhar para você, para a escolhida dele, é um novo, e até dela também, porque isso não é um movimento só da mulher, também é um movimento do homem. E eu acho que é tão difícil essa parte da reconquista, que seria mais fácil os casais terem a consciência de se conquistarem todos os dias. Exato. Né? E é com gestos básicos, simples, né? É entender o dia que o outro não tá bom, porque nem todos os dias a gente tá legal, né, Mirella? Tem dia que você tá ali chateada, que você quer ficar no teu cantinho, que você não... Eu acredito que até você respeitar esse espaço da pessoa quando ela não tá legal, você já tá conquistando. Eu creio também, do que forçar. Ai, mas o que você tem? Então, assim, eu mesmo quando eu não tô muito legal, que eu já acordo meio revoltada, daí eu já gosto de ficar ali no meu cantinho, já fico ali, o meu esposo já sabe o meu dia, e isso a gente ensina até pro nosso filho. Não tá bem, se recolhe, vai pro teu espaço, fecha a porta que a gente vai saber que você não tá legal. Boa. Mas não tenta contaminar o resto do ambiente. Então a gente tem esse trato em casa, né? Não tá legal, não tô muito bem hoje. Aí ele já fica lá no escritório, né? Que a gente tem escritório em casa. Eu já vou pro quarto, vou fazer minhas coisas. Daqui a pouquinho parece que nada aconteceu. Quer não sei o quê, quer um café. Então é o momento da pessoa, né? Isso. Porque também viver dentro da mesma casa não quer dizer que você tem que tomar totalmente o espaço do outro, né, Mirella? Esse é um assunto bem bacana também para abordar, né? É verdade. Não, e é bem isso. A gente precisa da distância. É uma das coisas da reconquista, é a distância. Porque ela é necessária, onde o outro precisa ter o espaço dele. Principalmente os homens. Porque nós, mulheres, nós aliviamos a nossa tensão falando. Tá bem, tá mal, tô por aqui, tô por ali. A gente é mais de estar em todos os ambientes. E o homem, ele alivia a tensão dele se recolhendo.
É a forma de um homem. Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço para Carolina Moura, que está aqui dizendo que o programa está maravilhoso. Obrigada, Carolina. A Esther Ferreira fez uma pergunta. Como trazer a consciência do homem para a relação? Como trazer a consciência do homem? Primeiro, a mulher tendo essa consciência. Porque é sempre nós que arrastamos pelo nosso exemplo. Sim. Então, aos pouquinhos, conversando, ele precisa perceber também quando você precisa ser uma reconquista para ele. Sim. Porque quando a gente está muito na zona de conforto, por exemplo, ou quando a gente está... trazer para a questão do... Como é que ela colocou ali mesmo? Como trazer a consciência do homem para a relação. Eu penso também, Mi, que essa questão que nós somos o pescoço da nossa relação. Se o teu parceiro está olhando para outro lado da relação, é porque a função do pescoço não está trabalhando direito. Não trazendo a culpa para você, mas aquele momento de qualidade. É o tempo de qualidade. É o preparar uma mesa para um café da manhã. É preparar uma mesa para o almoço com a comidinha que o teu parceiro gosta, é deixar um bilhetinho, é você trazer a consciência da conquista dentro do relacionamento, né? Exatamente. E tomar cuidado, eu sempre costumo pensar também, não sei se você concorda comigo nesse ponto, da questão do momento certo para falar da questão financeira, dos problemas de dívidas, de dinheiro. Muitas vezes eu penso que levar essa conversa para a cama, por exemplo, não seria uma boa estratégia, né? Não, seria a pior estratégia, na verdade. Escolhendo a hora certa de falar as coisas, de falar cada questão, resolver os problemas. Né? A gente pode fazer um quadro só sobre resolver problemas, porque tem 17 maneiras, 17 tipos de problemas no relacionamento e 17 soluções. Talvez seja algo para a gente pensar logo de trazer aqui para o programa. Mas como é que é o nome dela mesmo? É a Esther Ferreira. Esther. Trazer a consciência do homem para a relação. Trazer a consciência do homem para a relação, Esther, eu penso que sempre começando pela gente. A gente faz esse movimento conversando, explicando, se doando e aos pouquinhos a gente vai trazendo ele para a consciência da relação também. E eu acho que essa envolve muito mais coisas aí por detrás, são estratégias, né? Eu acredito que a mulher ela consegue mudar o ambiente sem fazer cobrança. Tipo, porque eu preciso que você faça isso e isso. Porque você tem que fazer isso e aquilo. Eu acho que a gente consegue fazer um movimento. Amor, o que você acha de isso? O que você acha da gente fazer tal coisa? Eu acho que o carinho, a atenção, a forma com que você está falando do problema é que traz a solução. Perfeito, concordo contigo, Lu, concordo. E tem um outro aspecto dessa questão externa, que assim, muitas vezes a gente quer trazer o outro para a consciência da relação, mas o parâmetro que ele tem de uma relação é diferente do seu. As vivências que ele teve, familiares, muitas vezes de pais separados, traumas, a mesma coisa nós como pais. Né? Nós tivemos uma vivência e é muito difícil quebrar com esse padrão e você ser uma mãe diferente. Você quer reconstruir sua história, algumas vezes você vai se pegando, repetindo algumas coisas, mas é um movimento. Então, se você tem um parceiro, se você está vivendo uma relação ou só está pensando sobre isso, tem que ter os olhos de compaixão também com o outro. Se ele ainda não tem a consciência para uma relação, é porque algum histórico, certamente ele tem na vida de como não construir. Olhar, né? Também a infância dessa pessoa. Perfeito. Como que essa pessoa viveu? Então, como que eu vou cobrar algo de alguém se ela não recebeu lá atrás? Então, como que eu posso mudar isso? Trazendo a ela a consciência que ela precisa curar essa ferida. Perfeito. Tratar esse trauma. Então, buscar ajuda profissional. Sempre cai nisso. Sempre cai nisso. A gente tenta fazer os nossos movimentos. Sim. Sozinha. Mas com o outro. Tem que entender o que trouxe, né? O que desencadeou esses traumas. Exatamente. Também entender a linguagem do amor do outro. Né? Eu acho que assim, porque tem pessoas que ela é mais de receber o presente, tem outra que é mais de... Às vezes você vai dar um presente para a pessoa e ela vai ficar feliz. Mas às vezes, se você fazer um café para ela, ela vai ficar muito mais feliz. Exatamente. Servir ela de alguma forma. Eu até numa mentoria, conversando com uma cliente e a gente chegou nesse ponto que ela falou, porque eu sempre compro presentes para o meu marido e ele parece que não gosta.
não sei, não vejo ele com aquela intensidade toda. E eu falei, mas você já parou para perceber o que ele gosta? Ah, mas quando eu faço essa comida que ele gosta, nossa, parece que é a coisa mais deliciosa da vida. Ele gosta de ser servido. Eu falei, a linguagem de amor dele é ser servido. É um café, é um almocinho, é aquela comidinha que ele gosta. Então, comprar os presentes caros que ela comprava não fazia tanta diferença para ele. Perfeito. Então, assim, é entender qual que é a linguagem de amor do teu parceiro e fazer com que ele entenda qual que é a sua linguagem. Assim, vai dar uma... Vai evitar alguns conflitos também, né, amiga? Sim. A gente pode fazer um só sobre as 5 linguagens do amor. Já deu vontade de dar uma introduzida aí, né? Mas eu penso que para reconquista, pensar nisso, como você conquistou, e aí entra a questão da aparência. Sim. Da aparência, que não é só pro outro, é para você. Porque muitas vezes você deixou de se autoconquistar. Como é que você vai conquistar alguém se você não tá bem consigo? E eu nem digo de corpo malhado, e de maquiagem, é se amar primeiro, né? E não é egoísmo, porque assim, eu falo assim que isso é até bíblico. A palavra na Bíblia diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como que você vai amar ao próximo se você não se ama? Exato. Se você não ama você primeiro. Então, assim, mas isso é egoísmo, né? Não, mas é bíblico. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que se amar primeiro, tem que se cuidar primeiro, até para que você possa cuidar melhor da sua casa, cuidar melhor do seu esposo, cuidar melhor dos seus filhos, né? Exatamente. Eu li em algum lugar, que eu não lembro qual, mas eu sei a pessoa que escreveu, foi o filósofo Dr. Daisaku Ikeda, que ele diz o seguinte, que quando a mulher, ela não se ama e ama só a pessoa, o seu marido, né? Sim. Ela coloca ele num pedestal. Sim. E aí ela fica sem graça para ele. Sim. Então, quando acontece o inverso, de o homem colocar a mulher num pedestal, isso não quer dizer que ela é melhor ou maior do que ele na relação, mas quer dizer que ele a deseja, que ele a admira, ele não vai ter olhos para outras mulheres. Exatamente. Por isso que eu penso que se você não se tratar como uma joia, as pessoas vão te tratar como uma bijuteria. Isso, então, somos joias preciosas, né? Somos joias preciosas. E sabe que quando você se trata como joias preciosas, você consegue enxergar o outro também como preciosidade. Perfeito. Você consegue olhar o teu parceiro com carinho, com empatia, com amor, com ternura, ao ponto de que, amor, essa camisa não tá legal, veste essa camisa aqui que você vai ficar mais bonito. A mulher que ela se ama, ela não tem preocupação do marido dela sair bonito, bem vestido, cuidado. Até prefere. Não, ela vai proteger, cuidar, amar ele assim como ela se cuida, assim como ela se ama, se veste bem e tá ali com a autoestima em dia, né? Mi, nós estamos chegando no final do nosso programa, acabou muito rápido. Mas temos mais quadro aqui mês que vem, já estou ansiosíssima. Já, eu também. Até para terminar de falar sobre a Reconquista, que ainda tem jeito. Muita coisa e com certeza nós vamos trazer mais assuntos sobre Reconquista, né, Mirella? Vamos. Vai ter muita coisa legal, né? Tem. Já está acabando, não dá mais para falar sobre Reconquista. Estamos no último minutinho, vamos aqui despedir do nosso público. Quero que você agradeça aqui, que já vamos ter que ir. Agradeço você de casa também, tá bom? Um beijo para vocês de casa. Um beijo e até mês que vem. Até janeiro, na verdade. Isso. Conversar um pouquinho